pessoal, bem-vindo a mais um podcast Cozinha da Mensagem. Um podcast é onde a gente discute os textos bíblicos. A gente reúne os pastores da comunidade da Vila. Se você está vendo esse podcast, provavelmente a gente já pregou no domingo passado a temática que a gente vai fazer agora nesse podcast. A gente está no meio de uma série sobre parábolas, denominado Parece, mas não é, surpreendidos pelas parábolas de Jesus. E a cada encontro a gente escolhe uma parábola para os pastores aqui no nosso MesaCast trazerem o que já estudou aqui na caminhada e a gente tentar fazer nessa cozinha, preparar um prato que a gente serve depois, estudando juntos, e a gente poder pregar para você. Então, isso é um convite para você vir por bastidores, assim, de como mais ou menos a gente prepara coletivamente as nossas pregações. Vou apresentar a turma da nossa bancada aqui, começando pelo Fontana, porque sempre que eu começo do outro lado tem uma história triste. Então eu quero começar aqui. Fontana, você acha que você tem uma história feliz? Você já teve um amigo rico que te emprestou dinheiro e você não conseguiu pagar? É muito específico isso? Nossa, é muito específico. Eu tive um monte de amigo rico, nenhum nunca me emprestou dinheiro. Ah, nunca emprestou dinheiro. Bando de sovina, cara, olha aí, ó. Eu também nunca pedi, né? Vai saber se eu tivesse pedido, se tinham me emprestado. É? Porque eu já sabia que eu não ia dar conta de pagar se eu pedisse pra esses amigos ricos aí. Então, enquanto a gente se apresenta, eu vou ver se vocês descobrem qual parábola é. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Você já teve um cofre, já enterrou dinheiro, já fez alguma coisa assim? Não, cara, eu nunca tive dinheiro para enterrar. Eu acho que passa muito por aí. Você nunca teve um porquinho? Na infância, talvez. Eu tenha tido né, o porquinho, mas não, sempre fui do tipo de, assim, sabe, de não conseguir guardar, de não ser bom de guardar. E tava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, né, dos amigos ricos, de uma coisa que se diz que é melhor você ter um amigo que é dono das coisas legais e tal do que você ser dono, né? Das coisas legais, porque isso dá menos trabalho e tudo mais. Tava lembrando disso enquanto vocês falavam. Mas eu nunca tive trabalho nenhum. Mas eu nunca fui, cara, assim, sabe, de guardar dinheiro, não. Sempre fui do tipo mais que filho né, pródigo. O que eu posso fazer com isso aqui, né? Filho pródigo, meio filho pródigo. Paulo, é só uma introdução, tá? Não é já tava me abrindo. Zé, você é um cara de guardar dinheiro ou de investir dinheiro? Caraca. Tudo bem, Zé? Pode ser os dois? Não? Pode. Não, mas é de guardar dinheiro. Guardar? É, então nessa parábola você seria castigado. Talvez. Ah. E o cara da história é triste. Simval, você já se arrependeu de ter emprestado dinheiro pra alguém? A pergunta que ele faz puxa uma história triste. Né? É lógico, mas eu faço sem querer. Já. E aí Deus teve que te convencer, deveria ter dado em vez de emprestado. No final eu dei. No final eu... É isso. O emprestado mal emprestado sempre vira um dado. Vira, Ou um processo. Mas eu não queria tem ter doado, né? Fui assim meio que obrigado pelas circunstâncias. Você tá bem? Faz tempo? Tô bem faz tempo. Ah, então tá bom. Gente, vamos falar da parábola dos talentos. Que, por sinal, já é uma parábola daquelas que ficou tão conhecida que foi moldando não só a cultura, como a língua. E a gente, às vezes, vai ler e já é influenciado por novas dimensões ou novos significados que essa parábola com palavras que nem deveria ser comum na nossa cultura se ganhou, que é o talento, por exemplo. Talento é como se fosse... A gente poderia fazer a parábola do dólar, a parábola do real, do peso. Parábola das barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Barras de ouro valem mais do que dinheiro, contada por Silvio Santos. No caso do talento é meio que isso, que é dinheiro pra caramba. Mas e não a palavra né, do dom, dos dons. Dom é outra né, coisa. Talento no sentido de dom. Isso. Tanto que isso é quando uma interpretação fica majoritária e daí depois já começa a moldar na cultura que fica difícil de tentar enxergar o óbvio. Ele está falando de finanças. É uma parábola que está falando de dinheiro que depois você pode interpretar por esse caminho ou não. A gente vai discutir aqui se é Ouvi dom, muito já o cara indo direto na questão do talento e justificando aquilo e falando e tudo mais. Tem que ver aí qual que é o lance da jogada do que parece, mas não é, né? Exatamente. Ronaldinho Gaúcho olhou para um lado, a bola foi para o outro, você nem viu. Qual que é o problema?
O problema eu acho um problema, vocês podem me discordar, faz parte daqui, que é o seguinte, as parábolas todas têm essa jogada de parecer, mas não é. Mas se você não passa por essa tensão, compromete a sua interpretação. Você tem que passar pelo momento do parecer. Isso! Aliás, quase, pelo menos numa das que a gente já expôs aqui, que nas duas, que é a do filho pródigo e também na do bom samaritano, a gente tem que voltar para mostrar o que deveria estar parecendo ou o que pareceu para o primeiro ouvinte, mas que a gente já passa direto ou porque a gente leu algum comentário que tentou amenizar essa tensão, né? Ou fez uma transposição direta para nossa cultura sem considerar, né, quem estava ouvindo ali primeiro. Só que o objetivo de uma parábola é você passar pela história e viver esse enredo, viver esse drama até você chegar na conclusão e ser surpreendido pelas histórias de Jesus, como diz a nossa tema, a nossa série. Você pode ler para a gente? Vamos já ler ou vocês querem ainda falar mais um pouquinho sobre isso? Você que manda, chefe. Vamos ler, e aí a gente vai falando um pouco de contexto, um pouco de conteúdo, e talvez como isso surgiu desde o Antigo Testamento. Já vai na metodologia que eu já uso nos meus vídeos, a gente faz aqui também. Beleza, tá lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu vou ler na versão nova, versão transformadora NVT. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro. Por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, vamos lá. Um pouquinho de contexto para a gente entender aqui. Para começar, eu sempre me questiono se Jesus está inventando toda essa história. Geralmente não. Geralmente é uma história comum a uma cultura agrícola de judeus que têm a sua terrinha ali, tentando preservar a sua terra, de senhores muito poderosos, ou senhores romanos, até mesmo os reis ali, o rei Herodes e outros. E a minha primeira pergunta, talvez para o Fontana, essa é uma história comum que se ouviria em outra, é uma história do dia a dia lá? Porque para nós não é. E uma das coisas interessantes nas parábolas é quando a história
parece muito com o nosso dia a dia, e Jesus pega e dá uma invertida. Só que quando a história não é tão comum no dia a dia, ninguém sai ganhando dinheiro de senhor nenhum, e é difícil entender sobre esse investimento, né? A gente já pensa em bolsa, o que é um investimento sem ser em bolsa. Então, para eu entender um pouco sobre esse dia a dia, como é que era naquela época ali, por que Jesus está trazendo essa história? A gente tem pelo menos um outro relato de episódio similar em outro tipo de documento extra-bíblico que parece mostrar pra gente que isso era algo razoavelmente corriqueiro. No Talmud, que é posterior, é verdade que o Talmud é posterior, mas o Talmud, às vezes, ele revela alguns tipos de prática e costumes que existem muito antes dele existir enquanto documento, né? E no Talmud tem uma orientação específica para recebimento de dinheiro de um senhor. Na dúvida, isso está lá no Talmud, na dúvida, enterra. Você recebeu uma quantia para administrar, você não sabe direito o que fazer com ela, você acha Vamos que vai lembrar dar... que enterrar é deixar num lugar seguro. Exatamente, é precisamente isso. Porque se tomar uma invasão na cidade, no bairro, no vilarejo, os caras vão devastar tudo e não sabem onde está o dinheiro. Na dúvida enterra, porque é a tática... Assim, gente, a gente assistia desenho quando era criança. Os piratas. Coisa de pirata, exatamente. O X marca o local do tesouro, né? Então... Porque isso é uma coisa, se você esconder bem, depois você pode também, ou se acontece alguma coisa com você tem que deixar alguma coisa codificada para a sua família saber onde está, mas também não pode ser tão fácil para qualquer um achar, né? Daí vem todas as histórias do Goonies e outros pra gente... E aí se tem Goonies, uma cara. orientação do que fazer quando isso acontecer, é porque devia acontecer com alguma frequência. Isso. Esse que é o ponto. Então, assim, aquilo acontecia, assim, com alguma frequência. O sistema bancário, ele existia, mas ele ainda era um sistema rudimentar. Não tinha Pix, né? Então, se o cara vai viajar, não tem a conta bancária que ele vai acessar no celular, né? Então, de alguma maneira, o dinheiro dele, que é líquido, e o papel moeda ou Uma barra de ouro, alguma coisa do gênero, né? Moedas mesmo, de alguma maneira aquilo tem que ficar protegido ou ser investido. Ele pediu para ser investido. Entendi. Ele pediu para ser administrado ali naquele momento. Entendi. É um problema de uma viagem. O que eu faço com o meu dinheiro aqui? Cara, se você deixar para todo mundo normal, pode acontecer qualquer coisa. Então, o mais comum é enterre. Isso é o A básico. sabedoria do senso Do comum, então, diz Enterre. para você... Enterre e põe a gente para cuidar. Enterrar. E se você é um... E principalmente assim, esse dinheiro não é seu e você tem que cuidar... Você vai morrer se você não cuidar. Enterra. Na dúvida, enterra. Entendi. Na dúvida, enterra. Agora tô entendendo. Entendeu? Assim... Vai Isso aí não estava nem na minha cabeça. Olha que interessante. Porque isso aí é um problema que a gente não tem hoje. A gente vai sair e o nosso dinheiro está num lugar que não está na nossa casa mais. Nosso dinheiro... Até tem uma história muito interessante. Quando eu entrei nessa casa que eu estou financiando, eu cheguei lá, comprei, e tinha um cofre no armário da minha esposa. Não sei se eu já contei isso aqui. E aí eu ligo pro ex-dono da casa e eu falo, qual que é a senha do cofre? Tem um cofre aqui. Ele fala, não sei. Quando eu comprei essa casa, já tinha esse cofre, eu já não sabia a senha. Ô, louco. Aí eu falei, você consegue entrar no outro, cara? Aí o cara que vendeu, não consigo mais. Moral da história, eu tinha um cofre sem senha. E aí minha esposa apavorou e falou, se entra alguém aqui, bota a arma na nossa cabeça, fala, me dá senha, você vai falar que você não sabe, porque não dá. Nossa, eu já tinha pensado... Fora da outra curiosidade, parada. né? Pra mim, a curiosidade eu tinha pensado era... se Deixaram, um dia entra né? a Polícia Federal. Pode ser isso aí também. Pode ser qualquer coisa, né? E aí eu peguei, chamei um cara que foi na reforma, pedreiro, eu falei, eu vou fazer o seguinte, você tem dois caminhos. Eu falei pra ele, esse cofre tá aqui, você arranca ele e se tiver qualquer coisa dentro dele é seu. Ou eu te pago, você arranca ele. E aí, moral da história, ele arrancou, eu paguei ele mesmo assim, ele levou.
E depois de um tempo eu perguntei, e aí, tinha muita coisa? Ele falou, não tinha nada dentro, não. Mas como tinha muito concreto em volta, e um cofre não é fácil se arrancar, né? Pra isso que é um cofre. Eu lembro de um grandão que tinha aqui, nesse espaço da vila, lembra? Então, O que a gente fez com aquele? A gente doou pro Ferro Velho. Acho que era uma coisa assim. Mas o que acontece? É isso, não precisamos mais guardar em casa. Então essa parábola já sai percebido. Parece que assim, a gente pensa muito, pelo menos eu pensava muito mais no senhor que está procurando pessoas para investidores, sabe? Como se você fosse uma XP, você fosse... Quero investidores, vamos ver quem... Mas não tem nada a ver, é só assim, eu tenho que viajar e não importa o motivo e eu vou confiar nas pessoas que estão próximas a mim, a minha fortuna que eu tenho aqui, o meu reino. O que eu tenho líquido, pelo menos. Que eu tenho em moeda. Que eu não consigo carregar. E assim, mostra que ele é muito poderoso. Porque a maioria dá pra carregar, mas já que você não dá, quer dizer que você... É muita grana. Tipo, um talento, eu não vou lembrar exatamente quanto que vale, mas assim, quando você faz a conversão com denários, quando você faz a conversão com as outras moedas da época, é uma quantidade gigantesca de dinheiro. Esses 5 talentos aí, eu acho, tá? Eu tô falando de orelhada aqui, igual você falou, mas eu acho que em uma vida de trabalho de um servo não dá 5 talentos. Escreve aí nos comentários se o Vitor tá certo ou não. Mas teve uma vez que ele já errou e umas outras vezes que ele acertou. Não, na maioria das vezes ele acerta. Mas assim, ó, se a minha memória não mas tá era me muito enganando, dinheiro, era muito dinheiro. Se a minha memória não tá enganando, esses 5 talentos aí, o cara paga com a vida acho porque que não um dá... talento Era cerca de 6 mil denários. Denário, e agora vamos descobrir quanto não, vale denário era um dia de trabalho braçal, né? Lembrando, vezes 6... Um talento é 6 mil... um talento é 6 mil denários. Então são 6 mil dias de trabalho. 6 mil, é muito. Então 5 vezes 6 dá 30. 30 mil dias de trabalho. 30... Dá 272 meses de trabalho. Que dá 22 anos de trabalho. Que é o tempo médio de um trabalhador da época. Depois disso, de vida. Você vai ali, um pouquinho então, assim, mais... cara, um denário. Talento, aliás. Muita grana. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Não, e assim, vamos lá. Ok, então já estamos vendo aqui, já entendemos um pouquinho mais. Esse senhor vai sair para uma longa viagem, tem muito dinheiro, chama os seus servos. Quem trabalha, eu vou confiar com vocês. Aí a história, estou recontando aqui um pouco da história para a gente tentar pensar. A história já começa meio estranha. Porque a história não fala assim, vou dar 3, 3, 3, 9, cada um cuida. A história, não sei se isso tem relevância ou não, mas a história fala, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. De acordo com a capacidade, né? Qual que é o jeito que fala aqui, né? Isso já mostra que o... De forma proporcional à capacidade deles. Isso é interessante, porque eu acho que o Senhor conhece, né? Esse Senhor conhece os seus servos, não são pessoas, ele não está... Capacidade, como assim? Confia que eu sei o que você pode e o que você não pode. E assim, olha, na minha cabeça eu tô assim... De novo, aqui é só o... Não, esse é o lugar. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha, tá testando temperos. Mas assim, não é o seus vídeos que você tem que ser preciso, é que você pode falar besteira. Não, mas não é nem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer assim... Na minha cabeça, assim, de tentar reconstituir a minha memória de primeiro leitor, que eu já não lembro mais, da primeira vez que eu me deparei com essa parábola, eu não me surpreenderia se eu estivesse pensando assim, o próximo vai pegar essa grana e vai sair fora, velho. Porque o primeiro é mó bom, então ele multiplica por 2, o segundo multiplica por 2... Alguém vai fazer besteira nessa brincadeira. O maluco vai sumir com essa grana, velho. Porque... Né? E não... Interessante, não vai para esse caminho. Não tem vai, nada a ver com isso. Não tem a ver com... Isso é um ponto muito bom que a gente vai, quando começar a aplicar essa parábola, porque primeiro a gente está tentando reconstruir essa história. Ele é muito bom, porque não tem a ver com necessariamente um desvio de caráter com desvio moral com finanças. Não é sobre isso. E aí, mas essa capacidade é da onde a gente transformou o talento como moedas de ouro como dom, né? De acordo com o seu... Não enterre o seu talento, né? E aí tem essa é a parábola falando assim, você é um músico, não está tocando, não enterre. Você é um levita, não enterre o seu talento. E aí tem uma outra coisa ainda do lance do parecer, assim, que é tipo, tentar entender a primeira tensão. O que isso daqui primeiro parece, né?
que você vai continuando, vai vendo o primeiro, o segundo, o terceiro. Na hora da bronca no terceiro, ele fala assim, pô, você podia pelo menos ter colocado no banco porque ia render juros. O que te faz perguntar a seguinte coisa. Por que ele mesmo não fez isso? Né? Não, ele poderia ele mesmo ter feito, né, pra fazer juros. E você pensa assim, tá, então o que os dois primeiros fizeram pra dobrar? Porque não foi juros. Não, isso, e aí é uma... Então, aí vamos lá. O primeiro dobra. De 5 fica para 10. O segundo dobra. O segundo de 2 dobra fica para pra 4. E isso... Então a gente já começa a entender. Então, o que é o dobrar? Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Por exemplo, porque a gente está assim... Se fosse na minha cabeça moderna, sem passar pelo contexto histórico, o cara investiu na bolsa. Devia ter uma bolsa, e aí ele viu que estava trendou. Parece que é uma... Aliás, essa foi a parábola que eu preguei no casamento do Gui Marto, que trabalhava na bolsa, com investimento e tudo. Essa parábola foi boa, sim. Forcei um pouco o contexto? Forcei. Mas pelo menos tinha tudo a ver. Você estava nesse casamento, não estava, do Gui Marto? Ou não? Tava assim. Tava. E bonito, aí, foi no interior. Bonito, foi lindo. Eu tive que puxar pela memória aqui bastante, mas lembrei. Mas lembrou, isso aí mesmo. E aí... Isso é interessante. Então, não é um investimento de dinheiro. Então, ou eles negociaram, ou o que eu acho, ver se eu estou certo, ele simplesmente trabalhou comprando grãos, plantou, vendeu. Então, é trabalhar, é investir, não é investir. Contratou outras pessoas para trabalhar no campo. Nos comentários técnicos, quando você vai ler, eles sugerem isso. Eu não sei exatamente que tipo de fonte primária que os comentaristas estão usando para sugerir isso, mas... Mas é a fonte primária do bom senso dizendo, é uma sociedade agrícola, que pessoas têm pequenos terrenos, então voltaram do exílio, então já é uma descendência de pais, de família ali, numa cultura, e é isso que eles fazem. Eles plantam vinhos, eles plantam espigas e financiam a plantação ou a colheita, né? Ou dividem a colheita com outras pessoas. Ou criam animais. Né? Criam animais. Então, animais, ovelhas e tudo, e vendem ali e fazem seu comércio. Sabe qual que é o lance? Isso daí explica por que o Senhor chama o último servo de preguiçoso. Isso. Porque ele não quis trabalhar. Ele não quis trabalhar. Ele não trabalhou. Não é uma habilidade de negociar. Isso traz duas coisas para mim. Primeiro, que esses caras não são servos no sentido que a gente pensa que é aquele escravo que não teve chance de ter escolaridade, acorrentado. Porque você pode ter também essa percepção muito da escravidão moderna. Isso. Que também tinha naquela época, mas nem toda a escravidão do primeiro século era idêntica e a que essa. Jesus não usa geralmente esse tipo de senhor e servo. Verdade também. Ele geralmente está falando do servo, do trabalhador. Do servo que é o servo mais comum de Roma, que já herdou, que era servo dos gregos, que já herdou, que era assim, é aquele cara que foi conquistado, tinha dinheiro, tirou mais imposto, tirou tudo. São pessoas ali que são trabalhadores, precisam do mínimo. E que às vezes é mais do que alguém braçal mesmo, Não, né? Tem capacidades intelectuais, de gerenciamento, administração. Então você tem servos... todo o pessoal que, assim, muda um pouco o período, né? Mas todos os judaítas que foram para o cativeiro na Babilônia eram escravos desse tipo. Não só na Babilônia, mas no Egito, com José. Ele, querendo ou não, é um servo. Não podemos errar. Ele é. Na Babilônia isso foi proposital, né? Na Babilônia isso era um projeto, exato. Isso. Na Babilônia isso era um projeto. Babilônia queria quem? Babilônia queria a elite intelectual de Judá e de Benjamim. Mas mesmo José não sendo... Não falando da parte já que ele é um escravo, mesmo sendo o segundo homem, ele é um escravo, não podemos dizer, mudaram o nome dele, fizeram todas as consequências de um escravo receber. Você muda o seu nome, você não sei o que, faz isso. Mas antes dele, em Potifar, ele era um administrador e mostrava que ele tinha esse conhecimento e mostra que os servos são pessoas capazes, porque tanto esse cara fala, de acordo com a sua capacidade, ele dizendo assim, você vai saber pegar essa parte maior de terra, que é 5 alqueires judaicos, seja lá o que for, e você vai ganhar isso aqui, administra. Esse são os talentos. Se fosse transferir para o valor de hoje, eu sei que não é a mesma coisa, né? Salário mínimo, aquelas coisas, 5 talentos seriam R$1.500.000. Não, é uma coisa boa. É difícil. Então, assim, não é para qualquer um. E provavelmente, por ser chamado de senhor, esse cara tinha muito mais escravo. Então, ele selecionou ali uns que ele sabia que era capaz. Bom, colocado isso, e aí a gente tem a história no final do cara que ele faz uma declaração muito estranha.
Ele faz uma declaração que às vezes causa um entendimento errado. Ele fala assim, você... Como é que é a versão aí na NVT? Eu sei que o senhor é severo, que você colhe onde não plantou. É um negócio assim meio... O último servo que recebeu só um talento falou assim: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Esse é um negócio curioso, porque assim, instintivamente, na hora de escolher representantes dentro da parábola, a gente está imaginando que o Senhor é Deus dando as coisas para os servos, né? E aí você se pergunta assim, que tipo de pessoa fala isso de Deus, ou que tipo de Deus é esse que faz esse tipo de coisa? Que ajunta onde não semeou, que colhe onde não plantou. Né? É dura essa. Que tipo de Deus é esse, ou que tipo de pessoa é essa que pensa isso a respeito de Deus, né? Eu acho que nesse ponto eu queria trazer um pouquinho do contexto literário, que eu acho que pode nos ajudar. Porque agora a gente já está chegando na parte crucial, na virada. Então, assim, a gente vai ver que, por exemplo, o Mateus, ele é um evangelho. Você que fez até uma propaganda boa. Você, há pouco tempo, fez uma série sobre os evangelhos. Dois episódios da nossa escola bíblica online da Vila. Está nesse canal. Se você está assistindo, você pode pegar nesse canal. Mas você fez uma introdução. Faça uma introdução sobre Mateus. Do que Mateus se distingue dos outros evangelhos? Qual a característica de Mateus? Mateus é o evangelho mais explicitamente judaico. Acho que essa é a característica mais conhecida do evangelho de Mateus, né? Que ele é aquele que mais explicitamente menciona o Antigo Testamento, embora Lucas também faça muito, mas de maneira talvez literariamente mais sofisticada, com alusões mais indiretas. Mateus não, Mateus é muito direto a respeito dessas alusões. Ele é até dividido em 5 partes, igual a Torá, né? Que são isso é uma sugestão que a gente uma estrutura. Tem quem questiona isso daí. Ele é dividido em 5 partes. Se essas 5 partes, essas divisões, elas representam a Torá ou não, porque a Torá tem 5 livros, isso é uma coisa que dá para ser debatida. Mas tem muita gente que sugere nessa direção. É, por excelência, o evangelho dos episódios mais famosos de Jesus. O Jesus Pop, geralmente quando a gente fala do Natal e a gente pega a narrativa do Natal, os elementos mais populares do Natal são do evangelho de Mateus. Sermão do Monte do Evangelho de Mateus. Dentro do próprio Sermão do Monte você tem o Pai Nosso, do Evangelho de Mateus. A narrativa da crucificação de Mateus é das mais famosas. A Grande Comissão está no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus também é o evangelho que marca uma espécie de transição de um mundo espiritual judaico para um mundo espiritual judaico e gentílico. Até porque na teologia do cânon, vamos dizer assim, do cânone, ele é o que está na transição entre o Antigo Testamento e o Novo. Foi, mesmo muito provavelmente não sendo o primeiro a ser escrito. Ele era o mais popular, inclusive, no primeiro século. Muito provavelmente ele é colocado nessa transição, ele faz muito bem. E aí a gente fala, tem uma característica maior judaica, mas porque ele tá fazendo essa transição, saindo de um mundo só judaico. Esse é o principal, acho que, da coisa, assim. Mateus, ele tem um negócio muito curioso em torno dele. Ele é um evangelho meio difícil de ler, em comparação com Lucas e Marcos. Sim. Mas, ainda assim, ele é o evangelho mais mencionado pelos pais da igreja. E talvez por isso ele seja o primeiro do cânon, o primeiro que aparece no cânon. Se você for pegar os pais da igreja do 2º, 3º, 4º século, é Mateus disparado em relação aos outros. Provavelmente porque Mateus serve muito bem a esse propósito de marcar a transição de um povo que era exclusivamente judaico e que agora ele é judaico e gentílico, mas cada vez mais gentílico ao longo dos primeiros séculos aí da igreja cristã. Uma das coisas que eu gosto, e eu acho que está onde está essa parábola, a gente tem que, como intérpretes, sempre buscar, estou falando isso, vocês já sabem, mas estou falando isso para quem está nos vendo, a gente procurar onde
está no enredo de um documento, de um livro, de um evangelho, aonde está o texto que a gente está. E esse texto é no final ali. Então ele está na última parte, aonde Jesus já entrou em Jerusalém, já foi no templo fazer esse ato simbólico de purificação do templo. Os fariseus tiveram um embate, os líderes religiosos tiveram um embate muito grande com Jesus, e Jesus ganhou nesse embate, e eles agora estão claramente para matar Jesus, encontrando, fazendo qualquer jogo. E aí Jesus está trazendo essa sequência de parábolas. Essa parábola vem depois da parábola das 10 virgens, que são parábolas sobre esse ato final, que pode ser esse ato final que é a cruz, mas esse ato final também de toda uma história de um povo. É um ato final. Você pode ver que as parábolas que estão aqui estão falando de uns remanescentes, ou de pessoas que vigiaram, ficaram atentas, de pessoas que cumpriram uma comissão e outros que não. Então Jesus está praticamente nesse finalzinho da vida dele, que agora ele vai ser crucificado, ele está contando a história dos dois, os que decidiram a favor e os que decidiram contra, que claramente é um paralelo, pelo menos do que eu penso, com a segunda parte de Isaías. Quando você vai em Isaías 40 até 66, você vai ver Isaías narrando sobre povo, se alegrem porque já passou esse período de exílio, vocês já vão, o reino de Deus vai voltar e vocês precisam voltar para a terra prometida. E quando eles chegam lá, eles vão deparar com o servo sofredor, e uma grande parte rejeita o servo. Na verdade, que não é sofredor, é o servo de Deus, obediente, rejeita o servo e faz ele ser sofredor até a morte. E uma outra parte vai falar, não, a gente é servo do servo sofredor. Então, claramente, essa parte final está trazendo essa consequência de pessoas que viram a verdade e obedeceram, e viram e decidiram ser contra. Então, se você prestar atenção, por que eu estou dizendo isso? É importante a gente entender que essa parábola, antes de falar sobre o juízo final, antes de falar sobre, se é que fala, a gente pode discutir isso, mas está falando de uma situação que eles vão viver agora, ali na cruz e na ressurreição, naquele tempo, em vida. Por isso que várias vezes em Marcos ele vai fazer uma profecia sobre Jerusalém. E aqui também, de certa forma, ele está fazendo uma profecia sobre o juízo daquela cidade que tem o templo. Quando fala Jerusalém, está falando do templo, de tudo ali. Então, é um pouco isso. Vocês estão comigo? O que eu ia comentar até mais ainda sobre o capítulo anterior, né? Mateus 24 vai falar justamente sobre a questão do templo, que tem essa discussão, né? Essa pergunta. E o capítulo 24... talvez entrando aí nessa discussão sobre final dos tempos ou não, como que essas parábolas lidam, porque o capítulo 24 termina, ali haverá choro e ranger de dentes, falando sobre isso, sobre algum momento ali, sobre julgamento. A parábola das 10 virgens também vai falar sobre isso, né? Vigiem, pois não sabem o dia nem a hora que o Senhor voltar, e tudo mais. Daí essa parábola também termina da mesma forma, o Senhor voltando e lancem esse servo inútil para fora, onde haverá choro e ranger de dentes, e depois a última parábola do juízo final, falando, estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então tem alguma coisa aí lidando com o próprio tema que a gente fala, né, um jeito mais apocalíptico de lidar com as coisas, né? O livro de Apocalipse lida com isso, com questões que são atuais para a gente, mas que a cada era, cada geração ali está lidando com seus conflitos. Isso. E lembrando que Apocalipse quer dizer revelação, que Sim. Parece... Às vezes o que está aparecendo não é porque vai ser revelado algo maior, algo que vai ser descoberto, né? E é exatamente isso. Aqui é um tempo de algo que está sendo descoberto. Nessa grande briga entre os religiosos que estão rejeitando Jesus e vão matá-lo como servo sofredor, não aceitaram o servo obediente do Senhor. Então vai ser revelado alguma coisa. Então eu acho que aí, a gente pensando nisso, nos religiosos de Jerusalém, rejeitando a mensagem de Jesus, entendendo que ele tem sinais, que tudo que não tem como pegar eles têm que inventar algo para destruir. Jesus está contando. Eu acho que nesse contexto primário, a gente pode entender um pouco esse cara que fala assim, olha, eu obedeço você, Senhor, mas a minha visão sobre o Senhor é... Eu acho que a pedra do mosaico estava precisamente aí, nessa declaração. É isso. Nesse jeito de entender. Eu até brinquei um pouco com isso agora há pouco, mas assim...
quem no Evangelho... Obrigado por ter usado a pedra do mosaico, eu gostei muito disso. Eu já não erro mais isso. Ele falou chave hermenêutica, a gente falou que isso é outro cara que usa. A gente não usa mais essa expressão, tá bom, Zé? Só pra você saber. Eu sei que você não tá acompanhando nosso podcast, né? Mas assim, essa eu não erro mais, chefe. A gente tem que seguir o chefe, não é mesmo? Não é mesmo? The Big Pope. Pope Francis. Ai, caramba! Fica aí pra quem pegou. O Paulo não sabe quem é. Eu tô completamente perdido. Não, mas fica tranquilo. Vai chegar até você. Você sabe alguém mais sabe o que a gente tá falando? Você não sabe, né? Em algum momento vai chegar. Tô vendido. Uma hora o TikTok traz. Tem que seguir o chefe, né? Deixa eu falar então já fala. Que você tá no momento de riso aí. Vai lá. Todo antipático, cara. Não, pra ele continuar. Já que você se acha o dono da verdade, Zé. O que eu acho do que eu tinha falado sobre esse mini apocalipse que tem aqui no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 24, eu incluiria o 25 aqui nisso, que é assim, Apocalipse está lidando com questões de tribulações, de momentos de dificuldade, porque existe essa tensão, né? Nossa, eu sou seguidor do Rei dos Reis, eu sou seguidor de Jesus, aquele que domina todas as coisas, do Deus vivo, então eu não preciso passar por nenhuma dificuldade. Não, tá errado. Na verdade, enquanto Jesus estiver nesse processo de ir e voltar, você vai passar por tribulações, a igreja vai passar por essas dificuldades. Mas tenha ânimo, né? Porque Jesus vence o mundo e nisso a gente vai te animar aqui. Eu tô vendo as visões, né? Apocalipse lá de João, eu tô vendo isso, que Deus vai reinar no final e que tudo vai dar certo no final. Então hoje tenha bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, lá do Evangelho de João também. E aqui tem um pouco disso. Porque essas parábolas, elas têm para mim essa noção de falar assim, nesses desafios, o desafio que Deus te colocou, os talentos que Deus entregou para você, não veja isso como uma dificuldade e se retraia. Não, use isso e não deixe para trás a obra que Deus deu para você. E aí a gente pode discutir mais em relação a isso. Aqui nessa ideia, né, dos dois capítulos aqui, né, de 24, a gente tem o sinal do fim dos tempos e as outras parábolas que estão aqui juntas, mas falando, né, do julgamento das nações, falando da parábola das 10 virgens, do dia que ninguém sabe quando vai acontecer. Uma tendência que a gente tem é que se a gente sabe que a gente tem prazo, a gente demora para fazer. Então, sempre que você sabe, eu tenho muito tempo, eu demoro para fazer. Então, ao saber que tenho tempo, eu demoro para fazer. Nesse caso, na construção junto com as outras parábolas, a gente não sabe qual é o prazo. Ao mesmo tempo, somos chamados a... Sabemos... Não, pelo contrário, a gente sabe que o prazo é limitado. Vai ter um ponto final. A gente sabe que vem. Isso. A gente sabe que vem, não sabe quando. Isso. Então, o tipo de aplicação nesse sentido é para ter resultado, né, pensando monetariamente, é para ter resultado. O que a gente vê é uma coisa que pode estar na gente, por não saber se vai que é amanhã, então não vou fazer nada. Então, esse que tinha um talento só, na preocupação de não... será que ele vem amanhã? Será que ele vem depois da manhã? Será que vale a pena eu fazer alguma coisa com tão pouco? E aí começa a fazer uma consideração pelo que tem e não colocar em prática o bom trabalho, porque ele é mordomo, né? Porque ele é dispenseiro, né? Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu me identifico muito com esse que não faz nada. Eu não sou preguiçoso, mas eu tenho medo. Nos identificarmos com eu não sou preguiçoso, mas eu tenho medo. Ainda mais depois do que você falou, cara. Né? O Talmud diz assim, na dúvida, guarda o negócio aí, porque você não vai dar prejuízo pro seu senhor. A não ser que o senhor dê uma ordem clara. Mas aí, assim, cara, tem um risco, né? O Zé, por exemplo, falou, provavelmente esses caras, né, contrataram gente, compraram, quer dizer, gastaram o dinheiro investindo, e aí, graças a né, sei lá, deu certo. A sorte da vida, deu certo.
O cara podia, não deu certo o negócio que eu planejei. Olha só. Perdi, não vou entregar nada. Então, assim, na minha visão, eu acho muito duro, inclusive. Cair no golpe. A palavra do Senhor pro cara que enterrou no final. E ela é dura, mas aí... Cara, é muito dura. Por isso que eu tô te falando que, assim, ó... Tô te falando não, né? Tava falando pra todo mundo. Pra nós. Pra nós. Mas, assim, que a pedrinha do mosaico é a resposta que o cara dá pro Senhor. Pelo seguinte... A hora que você olha para essa resposta que ele dá, você colhe onde não plantou, tem um recalque aí, né? Talvez o exercício que faça a gente entender bem aqui de quem que Jesus está falando é a gente olhar para o Evangelho de Mateus e se perguntar, dos grupos com os quais Jesus interagiu, qual grupo tinha essa imagem a respeito de Deus? E aí eu acho que a gente começa a entender um pouco melhor o que está rolando. Qual grupo tinha medo de Deus a ponto de tornar escondido aquilo que Deus deu de bom? E parece aqui para mim muito claro que Jesus está fazendo uma espécie de alusão ao grupo específico de judeus que, ao receber a promessa de Abraão e a Torá, no lugar de fazer com que essa Torá e essa promessa chegasse às nações, se multiplicasse, tornasse-se uma bênção para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, o que eu faço com a Torá? Cara, eu tenho que cumprir estritamente, porque a gente corre o risco de perder. A gente já foi parar no exílio por causa desse tipo de coisa. Então, o que eu faço com a Torá? Eu guardo para mim, eu guardo para os meus, eu enterro. E a hora que Deus vier me cobrar, eu dou a resposta de Esdras, eu dou a resposta de Neemias. Deus, eu não ganhei, mas eu também não perdi. É a resposta que Neemias dá. Lá no final de Neemias, o pessoal usa muito Neemias como paradigma de administração, né? Num certo sentido, Neemias é um paradigma de administração desse cara que enterra o bagulho. Que cumpre Talmud. Ele chega para Deus e fala, eu não sabia quando você ia voltar. É igual aquele negócio. Eu não ganhei, mas também mais não ou perdi. menos. Deixa eu falar uma coisa que é interessante, que eu acho que isso... quando eu liderava o Ministério Terra dos Palhaços, eu sempre... Eu forçava um pouquinho, mas para mostrar que as parábolas elas eram grandes piadas. Porque tem essa virada surpreendente. Uma piada boa é quando você faz aquela virada surpreendente e fala, putz, muito legal. E a virada aqui, Paulo, que te incomoda e me incomoda muita gente, é o seguinte. Na nossa lógica, o pior que poderia acontecer é ele perder todo o dinheiro. E a lógica da parábola é que a gente não tem o que aconteceria se a gente fosse contar, a gente nesse jeitinho certinho, moderno, ocidental, um teria investido, outro teria perdido tudo e outro teria guardado. E aí o que estava guardado ia para o lugar de sombras e tortura, e o que tinha perdido tudo, ele ia ficar, vai lá desfrutar do que ganhou o dobro fez. E vai lá, alguma coisa assim, ou vai lá ser administrado por ele, porque ele vai te... O negócio é que a reação do Senhor você podia ter perdido tudo. Eu estava na minha conta que você perderia tudo. O que não estava na minha conta é que você ia desobedecer o que eu falei. Porque o Senhor falou, faça, administre. Tá subentendido que aqueles caras deveriam ter feito o que o Senhor faria. É assim, eu tô saindo, já coloquei vocês já sabem como funciona. Muito provavelmente, ele não colocou ninguém num trabalho muito novo. Assim, você já sabe, vocês já são servos administrados. Vocês estão aqui, administrador infiel. Você tem assim, cara, você já tá aqui, continua tocando, faça, eu vou te dar mais terreno, você vai ganhar isso. E o que eu contava com você é que perder faz parte. Agora, enxergar do jeito que você me enxerga. Eu tô com você o tempo todo. Ele não conhece o Senhor dele, né? E é interessante que o Senhor fala assim, eu vou te tratar do jeito que você me enxerga.
Que é uma coisa que tem muito a ver com esse negócio de Jesus várias vezes falar, você vai ser tratado do jeito que você trata o próximo. Você vai ser perdoado do tanto que você perdoa o próximo. É esse jeito de... Isso é Mateus puro. Isso, então, esse negócio de ser... Cara, então você me enxerga como esse tipo de Deus? E, na verdade, é uma denúncia que eu acho que o Fontana também está trazendo, é o seguinte, essa parábola é um tapa na cara de qualquer religioso que está dizendo, vocês estão achando que vocês estão administrando bem esse templo, com esse que virou um lugar de ladrões, ele deveria ser uma casa de oração. Essa cidade, você acha que isso aqui é o que a gente está fazendo com o povo de Deus, é o certo? E isso que ele está falando, o cara que faz o correto, no sentido, no ponto estrito, o Pet não está aqui para falar sobre direito, né? Mas eu acho que é muito interessante. Geralmente, quem vai muito certinho na palavra não entende o espírito da palavra e não age com amor nem justiça, só age com o que é corretinho. Vou garantir o meu para eu não me ferrar depois. É o demasiadamente justo lá, né? Se você já trabalhou numa empresa e você teve algum problema com o jurídico da sua própria empresa, você já passou por essa experiência que é a seguinte, o cara do jurídico, ele tá certo no que ele tá fazendo, que é o seguinte, o que eu tenho que fazer para você não correr risco? Risco do quê? Não, o cara do jurídico, ele vai falar o seguinte, cara, faz o mínimo. Entendeu? Você tá querendo fazer um monte de coisa aí, não tem que fazer um monte de coisa. Tipo assim, não, mais 10 minutos eu acabo. Não, isso aqui vai ter hora extra, a gente não tá reservado, deixa do jeito que tá. Você fala assim, cara, mas eu faço 10 minutos, depois a gente pode compensar alguma coisa. Não, é o certo. Fazer um projeto que vai além. Vai fazer um projeto que vai além. Ih, cara, isso daqui, vou te falar, tem risco ambiental, tem riscos... Não vamos nessa. Mas isso ajuda pra caramba. Faz o arroz e feijão, já era, você não vai... Vai se machucar aí, ó. O vai se papel machucar. dele é esse. Qual que é o papel do jurídico? É dizer o seguinte, esses são os teus riscos, não assuma. Esse é o papel do jurídico. E de certa forma, isso é o que se tornou os mestres da lei. Esse é o ponto que eu estava tentando fazer. Que assim, ó, você tem um presente, chama Torá. Promessa de Deus para Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Depois que os caras passaram tudo que eles passaram nas mãos das outras nações, cara, eu não quero nada com as outras nações, não. Eu não quero nada com todas as famílias da terra, não. É muito risco. Eu vou dar de Jonas aqui. Eu pego o talento e eu enterro. Aqui a gente está numa virada que é precisamente o finzinho de Mateus, que ele está se encaminhando para essa transição de eu sou Jesus das nações. Sim, mas só uma coisinha antes da gente fechar isso aqui, que eu acho que esse é meio fechando, né? É quase, Tá, pode acabar, não, mas pode... Eu queria entender um pouquinho a ideia, porque a gente vai ver várias parábolas de Jesus, desse Senhor, ou desse Deus, que se ausenta e volta. Eu queria entender da onde Jesus tirou isso. Porque, assim... e aí é uma pergunta mesmo que eu não sei. Porque, assim, você vai ver um povo que vai para o exílio e volta. Um povo que vai para o exílio e volta. Lógico que nas narrativas fala que Deus também sai do seu templo para ele ser destruído. No Egito, Deus sai e volta. No Egito, Deus sai e volta como? Com Moisés. Ele deixa o povo lá e ele volta com Moisés ali. Ele ouve o povo clamando e vai com Moisés até eles. Né? Tem isso aqui. Interessante. Uma possibilidade. Então, vocês não sei. Não sabe? É uma pergunta que... que é Jesus sobe, né, e vai voltar. A segunda volta de Jesus... Sim, mas isso geralmente tem raiz no contexto da Bíblia hebraica. Geralmente isso é uma coisa que é muito comum. Jesus, ele põe... E a história de Jesus inverte esse negócio. Não é... Porque dá a impressão, eu vou falar qual que é a minha impressão. Não sei, não vou nem falar que é uma tese, porque é algo que eu ainda nem refleti tanto. Dá a impressão seguinte, que você tem o exílio e você tem nas narrativas, ali quando está descrevendo o exílio, que Deus também sai com seu trono móvel para outro lugar, como deixando o povo, como se assim, nenhum povo pode me invadir, me profanar, eu nem estou mais aí. E aí ele sai, ele volta para o seu trono lá no céu, e aí o povo vai para o exílio sofrer. E aí eles voltam para a terra, só que dá a impressão que é isso aqui, ó, eles voltam, só que Deus nunca volta ainda.
É como se assim, vamos construir o templo, mas vai construindo como já o segundo templo, Herodes, e aí tudo. E parece que essa volta é o que tá. O reino de Deus está chegando. Mas eles. A parábola é sobre isso. Isso. Agora, e aí, a ausência do Senhor na parábola, não sei se ele se liga diretamente nessa isso. história. E aí como eles voltaram para o lugar, mas aí já tiveram vários outros povos conquistando eles ali, só que não tem exílio mais, é uma conquista ali que deixa eles lá. Você tem esse ar de que ele vai voltar. A gente já voltou, mas não está completa a volta do exílio. Falta o nosso Deus voltar. Apesar que eles estão lidando várias vezes como se ele tivesse voltado, porque eles estão ali no templo fazendo. Então, assim, não sei. Então, talvez não seja tão importante. Eu queria entender. Não, talvez seja. Eu tô te dizendo que eu não sei. Porque a gente tem bastante gente que escreve sobre isso, né, na espiritualidade clássica, principalmente, falando sobre a ausência de Deus. Sobre ele em dados momentos nos deixa. Os salmos, então, a gente não lida com de essa, mim o seu rosto, né? Lida com essa ausência na espiritualidade, faz eu saber da presença, justo porque em algum momento eu me sinto só. Não é que ele está fora nesse sentido dele não estar olhando para você, mas a tua sensação é de que diante daquela circunstância você está sozinho. A espiritualidade clássica trata bastante desse tema em vários dos seus escritores. Eu falei do Egito lá porque tem o versículo clássico lá de Gênesis de falar Deus em Êxodo depois, né, mostrando assim, quando tem o povo lá e dá certo ali com José, mas daí chega em Êxodo e fala assim, Deus ouviu o clamor do povo e lembrou deles ali, foi ao encontro deles, né? Então tem essa questão de o texto, o jeito que fala é como se Deus tivesse tinha esquecido, tinha um pessoal lá. Não mas assim, desculpa dizer, mas esse aí, geralmente, em Gênesis, você vai ter muito isso. Você tem Babel, você tem, assim, é uma expressão que os judaísmos falam assim, sim. Parece até um Deus que não está prestando atenção. Opa, chegou o clamor. Sim. Clamor de Sodoma e Gomorra, os oprimidos, chegou até mim. Então você tem Jeremias, né? Em Jeremias, achar-me-eis, você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Isso. E tal, né? É uma palavra direta ao povo que tá aparentemente... A questão vagando é o seguinte, em no busca. Novo Testamento, depois ali do segundo templo, os documentos, existe principalmente talvez da segunda parte de Isaías, existe um pensamento generalizado, ou pelo menos comum até que Jesus usa, de que o reino de Deus vai chegar ainda e o Senhor vai voltar. E a parábola é sobre isso. É sobre isso. O reino de Deus, vamos lá. O reino de Deus será como? Não, e a outra coisa que tem muito comum é que os remanescentes serão acolhidos. Tem tudo a ver com serão a parábola. acolhidos. Que no caso aqui, nos versículos antes, são as virgens que estavam preparadas com seus olhos, e agora são os dois servos que estavam trabalhando. Vamos lá. É precisamente isso. Quem está sabendo esperar a chegada do Messias? Eu não sei se a ausência do Senhor na parábola representa esse anseio pela chegada do reino ou não. Isso eu não sei te dizer. Agora, as parábolas, tanto da 10 virgens quanto essa, é a parábola sobre o reino de Deus. Está no texto. O reino de Deus será como? Pararará. E tem a ver com o remanescente. Ou seja, tem judeu que vai estar ali no meio e tem judeu que não está entendendo o que está acontecendo. Tanto nas 10 virgens quanto na parábola dos talentos. E na das 10 virgens parece que Jesus dá uma ênfase um pouco mais no despreparo, na falta de fé, no despreparo, na pessoa que está dormindo. E nesse tá dando uma ênfase maior no medo, na visão errada de Deus, alguma coisa assim. E na perspectiva de que estes que entenderam o que é o trabalho do reino continuarão trabalhando no reino. Então, parece aí o que está acontecendo é o seguinte: tem um determinado grupo que perdeu o medo de Deus porque identificou quem é o verdadeiro Messias. Essa galera já não está mais jejuando, está festejando. Acho que tá aí, cara. Essa galera já não está mais jejuando, está festejando porque o Messias já chegou. Entendeu? Porque perdeu o medo do Messias. Eu acho que é um pouco disso. Esse pessoal entendeu. Perdeu o medo de Deus por causa do Messias. E não é só isso, não é um medo só. E é um medo até
sobre o controle em Jerusalém, que está muito severo, sobre qualquer pessoa que se autodeclara Messias e seria que estaria colocando em xeque toda a aliança com Roma. Cara, Porque isso aí é uma coisa que eu nunca tinha percebido sobre essa parábola. Para mim, ela está falando do reino, né, e, consequentemente, do valor de Jesus, da presença de Jesus, que transforma a nossa visão e a nossa relação com o Senhor, com Deus. Porque, de novo... Eu não vejo mais ele como, então, né, como um Deus muito injusto. Então, de novo, a gente, ao ler do jeito que virou popular, moldou... Primeiro que a gente nem vê dinheiro mais, a gente vê só talento. A gente vê habilidade. E a gente vê como assim, eu vou te dar um presente, eu vou voltar depois, se você não tiver feito, você tá danado. Então você fica assim, se eu puder não ganhar o presente, eu posso não ganhar o presente? Prefiro, Eu posso não ganhar, prefiro nunca ter talento. Mas essa é precisamente a resposta de Jonas. Eu não quero ser chamado, né? Eu preferia não ser chamado. Eu preferia não ser chamado. Eu quero não ter vocação nenhuma. Eu não quero ter que ser discípulo e responder à grande comissão. Eu não preciso disso. E aí, Jonas... Cara, olha só, Jesus ele vai trazer isso também na fala dele. Né? Se possível, passa de... Mas seja feita a tua vontade. Essa é a grande diferença. Ele traz o medo, que é legítimo, mas a ele traz assim... dele ao medo a resposta dele é, diferente. eu confio em você. Eu confio na sua vontade. Eu te conheço. Que é a grande... Com você eu não tenho medo. Com você eu não tenho medo. medo. É o grande tema desde o Éden. Não coma desse fruto, eu sei, só confie em mim. Não vá por aí. Não faz o que você quer, Não né? faz o que você quer, não faz coisa por medo. Confia em mim. Coma de qualquer coisa, viva aqui. Não faz. E é esse grande tema que vai... A visão errada das ordens de Deus. A visão errada, dizendo, esse Senhor está fazendo uma pegadinha para mim, ele vai me ferrar. Ele está fazendo uma coisa, falando que confia de acordo com as suas habilidades, mas ele não me conhece, eu que conheço ele. E ele está fazendo uma pegadinha, ele vai me lascar. Não, a gente já sofreu antes por causa dessa história já. A gente, assim, ó, a história de Jonas, ela ilustra a história de Israel. Então você tem chamado, exílio, libertação do exílio e ressentimento em relação aos povos. É basicamente o paradigma... Cada capítulo ali. Cada capítulo ali. Tá? Você tem chamado, desobediência, exílio, libertação do exílio, ressentimento em relação aos povos. Basicamente, o que Jonas está fazendo é um paradigma do que é a história do antigo Israel. Tá? O que sobrou no final é esse ressentimento. Agora tá vindo esse Messias aí, e ele tá, cara, lidando com gentil o tempo todo. Jesus é esse Messias? Com samaritanos. Com samaritano, com gente... Jesus está dizendo, olha, esse presente é pequenininho. Esse presente que você demora uma vida para acumular, ele é pequenininho. Como você foi fiel nesse pequeno, espera para ver o que é o trabalho da igreja quando o reino chega. É meio que essa a tônica ali. Então, você foi fiel. Então, o muito, é muito curioso ele falar. O muito é a igreja? É um pouco assim? Começando na igreja, pelo menos? Começando na... Porque a gente quer também já jogar no céu, no dia que eu morrer. Não é, porque tem trabalho... Embora você possa dizer que vai ter trabalho na Nova Jerusalém, você vai ser colocado sobre muitas responsabilidades na tradução da NVT. Né? Na tradução do Ziel Machado, porque você foi fiel no pouco problema, no muito problema. É igual o hospital. Né? Um hospital bom recebe casos piores. Isso, exatamente. Um bom hospital recebe casos piores. Uma boa igreja recebe casos piores. Então, o que está acontecendo aqui, cara? Nossa, eu não sabia que a nossa igreja era tão boa. Quem recebe pastores piores. Já perdeu. Não, mas eu lembro. O que está acontecendo ali é um negócio curioso, que é o seguinte. Jesus está pegando 5 talentos que o cara demora uma vida inteira e não consegue juntar, e está dizendo, você foi fiel no pouco. Ou seja, o que você viu até agora de Deus trabalhar... Só o começo. Você acreditou
que a Torá é real? Você acreditou que a Torá abençoa as nações? Você acreditou que a Torá traz as nações para perto de Deus? Você viu Jesus trabalhando e está reconhecendo nisso o Messias? Você já não está jejuando e está celebrando porque esse é o Messias de verdade? Esse é só ouvinte. o começo. Exatamente. Nós somos parte do processo histórico. Então, é uma revelação que é divina, mas é parte do processo histórico. Então, a gente não despreza aquele que estava lá ouvindo como ouvinte original. Do mesmo jeito que aqui, a gente também tem que olhar para os nossos companheiros que estão ouvindo e talvez tratando aqui com displicência para uma revelação que é grande. Mas reconhecer que nós estamos nesse processo histórico e aquele povo estava recebendo e, de certa forma, desprezando. E não compreendendo a dimensão de tudo isso. Mas a gente né? já está nos 10 talentos. E, de certa forma, a gente também está recebendo agora essa responsabilidade para continuar. Eu tenho E às vezes a gente se comporta como o último servo. Agora, Isso, só mais tenho uma uma pergunta dúvida. antes da gente fazer uma rodada final. Por que ser lançado? Por que essa frase final aí, num lugar Num lugar escuro, onde haverá choro e ranger de dentes. Que depois formou Que essa... é a questão do juízo que o Zé estava trazendo, né? Que sempre tem esse juízo. Zé, prazer. Que o Zé... Começa Não, o nome. eu falei errado? Não, Tá certo, tá certo. só Você demorou um falou, pouquinho. João. É Zé, né? Tá vendo como é que eu sinto? José Tá vendo Augusto como é que eu Liberato, não é? Então, Então, porque essa frase, primeiro que ela trouxe esse... Parece muito dura pra tarefa, que é Não, isso? e ela perde esse foco que a gente está trazendo. não Porque perde. quando ela... Não, Não, tá, tudo bem. Ela desloca, né? uma Ela leitura foca, né? Exatamente. leiga, para quem Sim. não conhece a literatura judaica, para quem não tá na época. Ela faz você parecer sai que o pe- servo você sai estava no certo. Você sai no final pensando, nossa, que senhor maldoso. É. Em vez de falar, É. nossa, que senhor gracioso. É. Cara, às vezes você fala sai meio assim, horrorizado com esse inferno. Ainda mais com que se montou essa frase. Que a gente sabe que essa frase é uma junção, pelo menos quando eu estudei, era uma junção de lixão fora de... Como assim? Coisas que, se você não tem função nenhuma, você é jogado na rua para ser pisoteado. Isso é um sal que não dá sabor. Se você não tem função nenhuma, você vai pro lixão, que lá você tem enxofre, porque tem fogo, é onde eles botam fogo nas coisas. Então você tem esse negócio. Só que ao longo do tempo virou esse inferno. E não tô dizendo que tá certo ou errado, mas virou esse lugar É que estereotipado com Satanás espetando você. E você fala, caraca, mano. Marcos, que você inferno- citou isso, assim, né, quase como assim, se você me vê desse jeito, né, ele falando pro servo, eu vou te tratar como você me vê. Parece isso, eu não sei se isso está Eu acho correto. que, não, é precisamente isso. E é assim, ó. Inferno no Novo Testamento a gente consegue mostrar que existe a ideia de inferno no Novo Testamento. Não sei se essa é a melhor passagem para isso. Porque, vamos lá, essa passagem ela não é uma passagem sobre soteriologia. E aí eu vou. Essa é uma passagem sobre remanescente fiel. Então é o seguinte: você tem judeu que entendeu que Jesus era o Messias, judeu que entendeu o propósito do seu chamado para as nações, judeu que entendeu a vida eterna que a Torá traz, judeu que entendeu o shalom escatológico que está chegando, que está invadindo a era presente por meio da chegada do Messias. E você vai ter aqueles que estão rejeitando Jesus como Messias. Você vai ter aqueles que estão olhando para essa era escatológica que sai do futuro, invade o presente, trazendo vida eterna para o presente, trazendo o shalom de Deus para o presente, e estão desprezando esse shalom. Ao desprezar esse shalom, a vida eterna do reino, o que resta para essas pessoas? Resta a escuridão. Resta uma vida pobre, não no sentido financeiro, vazia de significado, vazia de sentido, cheia de sofrimento. É o ranger de dente, né? Debaixo, naquele contexto ainda do tempo presente deles, ainda por cima sinalizado por uma falta de esperança, um desespero frente ao domínio do império. Porque se Jesus não é o Messias e não há um Messias, que esperança se pode ter diante da opressão imperial? Não tem. Então o que sobra ali? Sobra isso. Sobra uma vida em que Deus é cruel. Deus é cruel. O máximo que eu posso é devolver para ele o talento que ele deixou. E é uma figura que, assim, quando Jerusalém foi invadida
porque eles não reconheciam mais a aliança e sofreram exílio, ela foi uma cidade, que era a cidade de Deus, virou uma cidade de fogo, de sombra, que era a cidade de luz, e de ranger de dentes. Então é quase como Jesus falando, vocês acham que vocês reconstruíram essa cidade sem reconhecer? Vocês ainda estão vivendo, vocês podem estar aqui, cuidando do templo, que é o que ele está discutindo, vivendo nessa escuridão. E 70 depois de Cristo aconteceu a mesma coisa. Né? E é o que ele vai prever. Vai voltar a acontecer. Você tinha uma pergunta antes da gente fechar? Tinha. É a questão de... A parábola durante o tempo, a gente falou isso no começo, foi interpretado talentos como nossos dons e tal. Existe alguma base para isso? Existe alguma concordância? Ou a gente está falando, não, isso tem que ser descartado completamente? Eu acho que isso é uma segunda derivada, mais do que o propósito inicial da parábola, pelo menos na minha opinião. Mas você pode tratar como uma implicação talvez do como sentido o talento original. do administrador, né? Não o talento necessariamente o talento. Se a gente aplicar o talento como quem administra e não o talento como o objeto a ser multiplicado, né? O bem. O que eu diria que a primeira. Nem faz sentido no talento a ser multiplicado. Assim, você sabe tocar violão, você vai tocar 2 vezes melhor violão. Faz muito sentido, cara, assim. Não, nesse sentido, certamente não. O que eu diria é que, assim, a aplicação ou a primeira maneira que a gente vê essa parábola ganhando vida na vida prática é missão. Missão. Eu acho que, assim... É como a igreja experimenta o agir missional de Deus. Ponto. Claro que pessoas, indivíduos dentro da igreja, podem se comportar como qualquer um dos 3 servos. Então, eu que já não sou judeu, então eu estava falando de remanescente fiel, de judeus que acreditam no Messias. Eu que não sou judeu e hoje sou da família de Deus, de judeus que creem no Messias e gentios que creem no Messias. Faço parte dessa família. Eu ainda hoje posso me comportar como o 3º servo, como servo infiel. Alguém que pega o evangelho, fica todo cheio de medo de Deus e enterro para mim, não levo para ninguém. E é o que a maior parte da igreja muitas vezes faz quando cai no engodo legalista de que a vida da igreja é distinguir entre o que é pecado e o que não é e deixa uma vida missional de lado. Beleza. Na segunda derivada, talvez você possa pensar, tá, e os outros 2? Não, os outros 2 são pessoas que se engajam na missão, que estão ativos no evangelho, chegando a quem é necessário, e claro que dons e talentos serão utilizados nessa atividade, nessa tarefa, que é uma tarefa que envolve trabalho, como a gente viu na parábola. O talento ele é entregue, e o que o cara faz com o talento? Ele imprime trabalho naquilo. E aí sim eu acho que a gente pode falar que, claro, Deus vai usar os dons daquelas pessoas dentro do contexto ali do que é o trabalho missional da igreja. Eu acho assim, eu concordo, é isso, tentar dizer de uma outra forma. Eu acho assim que é óbvio que talento inclui, mas o foco que a gente deu de talento ser um dom atrapalhou a interpretação. Porque não tem a ver. E dá um foco assim, se o seu dom é isso que Deus te... Deus te deu vida. E o evangelho te dá a vida. Como é que você ganhou essa mensagem poderosa que te trouxe das trevas para a luz? Como é que você vai viver com isso? O que você tem feito da sua vida? O que você fez da sua vida? Você vai viver, você vai guardar e viver como se estivesse na escuridão, enterrando toda essa explosão de novas oportunidades, de novos lugares, ou você vai viver? E não tem nada a ver com o dom nenhum. E também tem tudo a ver, porque você vive de acordo com o que você sabe fazer. Mas você não pode ficar assim, esse é o meu dom. Porque às vezes você ainda vai para uns lugares assim, eu estou desenvolvendo meu dom aqui, e essa outra coisa não tem nada a ver. Faxina não tem, eu só canto, eu só não sei o quê. Cara, é tudo. Então, eu tô dando aula de violão para poder multiplicar o... Cara, então assim, jeito... Porque a gente tem que pensar no jeito popular. O jeito que fez foi um negócio assim. Então assim, é muito mais sobre vida. Eu acho que esse negócio de talento como dom, ele mais atrapalha, apesar que tem um pouquinho a ver, mas limita muito. Limitou. Eu acho que já indo para considerando aqui nesse campo, para mim Então eu ia fazer isso. Então eu vou fazer, já que você já começou, eu já entendi o que você vai fazer. Eu quero fazer isso. Em 1 minuto ou menos que a gente já passou, o que essa parábola traz para você? Então,
para mim, quando eu coloco isso aqui, a gente vai usando um texto de Paulo em Efésios, capítulo 2, ele fala que claramente que nós não somos salvos porque fazemos. Nós somos salvos por Jesus, pela graça em Jesus, e não pelo que fazemos. Mas nós fomos salvos para boas obras, para fazer boas coisas que ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Então, uma oração, em dado momento na minha jornada, uma oração, num tempo de devocional que eu fiz, é baseado em Efésios 2:10. Que Deus me livre da covardia de não pegar aquilo que ele preparou para mim desde a fundação do mundo para eu fazer. Eu quero fazer tudo, eu não quero ser... eu não quero me meter a pegar coisas que são para você fazer. Então eu vou cuidar muito para que quando eu percebo que é uma coisa que é para você fazer, eu vou te ajudar vou te ajudar nisso, a entender o que é que Deus chamou você para fazer. E aquilo que é meu, eu não quero ser covarde, não agarrar e não fazer cada coisa que Deus preparou para mim desde a fundação do mundo como coisas boas que Ele tem trazido para minha vida. E nesse sentido, então, não estou enterrando meu talento. E de vez em quando a gente se acovarda em coisas que Deus deu claramente para a gente fazer. E eu tenho esse alvo aqui como um discernimento. Em dado momento eu tinha que tomar uma decisão muito importante. Eu vou para esse lado na minha vida ministerial ou vou para aquele? E eu estava numa crise, uma indecisão, um tempo de oração, assim, e isso aqui foi a luz que eu tive. E hoje isso se aplica diretamente a essa parábola. Então foi um discernimento que eu tive num momento difícil da minha vida e que me faz hoje estar aqui nessa mesa conversando com vocês. A decisão que eu tomei lá atrás, né, era discernir para qual caminho eu deveria andar. Então, a gente vai chegar nesse momento de decidir, olha, isso aqui é a melhor forma que eu posso fazer com que esse talento, esse 1 ou 2 talentos que eu tenho aqui na minha mão, para que ele seja bem usado. Zé, 30 segundos, mais rápido que ele, o que essa parábola fala para você? A riqueza da graça do Evangelho de Jesus, de não ser enterrada na minha vida, de eu não temer isso, ou não temer a Deus da maneira correta, aí, sei lá, né? De respeitar a vontade do Deus que me entregou essa riqueza, né? E olhar para minha vida como uma vida que o meu único tarefa independente do que eu for fazer, a minha tarefa principal é fazer isso se multiplicar, né? É ter uma vida missional nesse sentido. Fontana. É meio que o que eu falei na minha última fala. A gente saber que nessa nova vida a gente pode ser qualquer um dos 3 servos. 2 deles experimentam a dádiva que é trabalhar e ver Deus agir quando a gente trabalha. Paulão. Então, cara, para mim... Em forma de poesia, por favor. Não, em forma de poesia não. Vou falar em forma de confissão. E seus talentos, pô. Vou falar em forma de confissão. Eu sou o servo que enterra o talento. E assim, a importância de Jesus para que eu não enxergue o meu Senhor como um Senhor injusto e mau. É Jesus, a figura, a pessoa de Jesus é quem me ensina a olhar para Deus como um Senhor bondoso que me dá presente, que derrama dons sobre a minha vida. Para mim, assim, eu hoje aqui tive uma compreensão, acho que é a melhor cozinha da minha vida essa aqui. Eu tive uma compreensão muito legal. Porque assim uma compreensão muito legal. Nossa, genial eu sou. Você se converteu Mas não, hoje? assim, eu me converti hoje, eu acho. É brincadeira. Mas é isso, assim, para mim é uma parábola, né, contada por Jesus, e que se você vai profundo nela, ou um pouco mais profundo, ela revela o valor de Jesus. Sem Jesus a gente considera facilmente a gente cai o nosso Senhor um Senhor mau, severo. E Jesus apresenta pra gente... E aquele público que estava com Jesus, se não fosse Jesus, estaria como terceiro, enxergando Deus severo, porque são os desprezados que a religião desprezou. É tudo isso, você tem razão. Eu tô com o Paulo também, eu acho que é isso. Jesus não está na parábola, mas quem está ouvindo essa parábola, mas quem conta, o narrador, revela um personagem que é fundamental.
vocês só podem ser os primeiros porque sou eu que estou contando. Não veio, sou eu que estou aqui contando, eu vim contar, não é o eco dos profetas, sou eu que vim contar aqui. Então eu acho que é isso aí. Bom, Deus abençoe você, a gente se vê na semana que vem, continuando Parece Mas Não É, com as nossas parábolas na Cozinha da Mensagem. Tchau!